Salve, salve, meus queridos! Eu estou numa arena aqui que foi construída para fazer os carnavais de Varginha, mas eu estou me lembrando dos gregos. A coisa, olha que obra fantástica. O mundo parou, né? E essa obra está parada há algum tempo. Mas antes de eu continuar, quero fazer um apelo aí, né? Se você não é inscrito neste canal, se inscreva, divulgue-o. Nós precisamos assim acolher todas as idades. O aprendizado é uma coisa muito importante na nossa vida, né? Muito importante, ele vai fazer a diferença na nossa vida, né? Ontem eu vi uma discussão literária e as pessoas discutindo que aquilo poderia ser apenas uma semelhança, como diz as novelas. Não, mas quando eu estudei literatura, existe uma coisa chamada verossimilhança, né? Não, toda a história, ela se parece. A Bíblia é cheia de coisas idênticas. Por exemplo, José saiu da prisão com 30 anos e Jesus começou o ministério com 30. Entendeu? Há muitas coisas, né? Por exemplo, Oséias, que recomprou a esposa, Deus mandou ele casar com uma prostituta para mostrar como que Deus se sentia quando o povo de Israel adorava outros deuses. E a mulher dele foi embora, teve 3 filhos com ele, e ele teve que ir lá comprar, ela foi embora com a amante, ele foi lá. E ele pagou por ela 30 moedas de prata. Então, isso é para mostrar que a literatura se encontra com a nossa vida. Se encontra profundamente. A literatura somos nós. A vida é assim, você começa a ler os textos e daqui a pouco você está lendo o mundo, está lendo você, é isso que é importante. Mas vamos lá, eu me lembrei aqui, entrando aqui, eu me lembrei do povo grego. Isso aqui para mim é quase que um anfiteatro. Isso aqui é uma areópago, né? Quando ficar pronto, tomara que deixe a gente vir aqui falar, discursar, ouvir, né? E também o pessoal vai fazer suas festas aí da cidade. Mas olha só, o que era a ágora na Grécia antiga? A ágora era onde o pessoal se encontrava para discutir ideias, as praças e tal, e todo lugar era lugar para discutir ideias, para fazer política. Os nossos aposentados de hoje ficam na praça jogando dama, jogando xadrez, jogando baralho. Outra coisa, a política, é lógico, estava na mão da classe média alta, né? Os comerciantes, os ricos, quem estudava. O Platão defendia o seguinte, que para governar uma nação, tem que começar com uma educação apurada desde pequeno e tem que se formar em filosofia. Platão foi o maior discípulo de Sócrates e foi professor de Aristóteles, e Aristóteles que foi professor de Alexandre o Grande da Macedônia. Aristóteles era macedônico. Mas eu quero me deter num assunto aqui para terminar. O grande apóstolo São Paulo, né, que nasceu em Tarsis, né, tinha o título de cidadão romano, tinha uma educação apurada, era um poliglota, né, fez coisas maravilhosas, aprendeu aos pés de Gamaliel. Hoje a gente fala que o aluno muda de carteira ou passa o ano, né? Porque passar de ano todos passam com essa preposição, né? Mas ele passa o ano, ele passa a série, né? E a gente fala que o aluno passa da carteira para outra, mas o Paulo aprendeu aos pés. Naquela época dizer que era aos pés de Gamaliel, quer dizer, por quê? Porque a ideia de que o homem, quando está aprendendo, ele está subindo uma escada. E ele foi um grande homem, foi membro do Sinédrio. Tinha mais poder que o presidente da nossa república, para vocês terem uma ideia. Mas Paulo evangelizou o mundo da sua época, ele foi até o sul da Espanha, por causa daquela ordem de Jesus ir por todo mundo pregar o evangelho. Então, na ideia dele, não conhecia as Américas, não tinha as Américas. Para ele foi até os confins da terra. Mas se nós olharmos daqui para lá, eles estão nos confins da terra, né? Mas chegou até nós. Mas quando Paulo chegou na Grécia, o maior sermão que ele pregou foi na Grécia. Olha como que os gregos surpreendiam, né?
Os gregos eram politeístas, tudo para eles era um Deus, era a concepção deles, era a estrutura espiritual deles. Por exemplo, o ânimo para eles. Eles diziam que é um Deus que faz a pessoa ficar animada para fazer as coisas, para estudar e tal. Tudo para eles era um Deus, mas eles eram tão capciosos que eles fizeram uma dezena de altares assim no Areópago, né, numa praça, né? E Paulo visitou, estando na Grécia, visitou o Areópago nessa praça. E ele viu altares para todos os deuses. Mas ele se deteve. Olha só, eles eram tão inteligentes que eles fizeram um altar escrito assim, ao Deus desconhecido. Eles não queriam magoar ninguém. E Paulo se reúne com eles e diz o seguinte: olha, eu vejo que vocês são zelosos, em tudo vocês são zelosos. Paulo sabia da capacidade daquele povo. Vocês são zelosos, vocês são dedicados, vocês procuram a razão, né? E eu vejo que vocês são tão zelosos que vocês fizeram um altar aí para cada Deus e fizeram também um altar ao Deus desconhecido. E é sobre esse Deus desconhecido que eu quero falar para vocês, porque é nele que nós existimos e nos movemos. Gente, isso é coisa grandiosa demais. Quando fui aluno do Monsenhor Domingos, era a última turma dele, ele fez uma comparação, porque é o seguinte: a nossa sabedoria é importada e a nossa fé também, tá? A sabedoria vem dos gregos e a fé vem do povo de Israel. Jesus era judeu, e aí o professor Monsenhor Domingos dizia: olha, aonde desenvolveu a religião, não desenvolveu a sabedoria. Óbvio que desenvolveu sim, né? Mas em destaque não, né? Ele diz assim: não, onde desenvolveu a religião, não desenvolveu a sabedoria. E na Grécia, onde desenvolveu a sabedoria, não desenvolveu a religião. Mas é óbvio que Sócrates tinha noção da alma da eternidade. O Platão fala do mundo sensível e do mundo inteligível, né? Ele diz que nesse mundo aqui está a imperfeição, mas no mundo das ideias está a perfeição, falando da alma, tá? Então eles tinham noção disso sim, tá? A questão a questão da razão, né? A questão da razão, a questão da metafísica, da busca por algo que transcende. Isso faz parte da estrutura humana. Um abraço para vocês aí. Sucesso, tá? Muita saúde.